Muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela sua Rádio Fusão 810 AM. Taina Franco na área até a 1 com vocês. E aí, foi tudo bem de final de semana? Foi bem, Sonequinha? Trabalhou? Trabalhou, que eu tô stalkeando seu Facebook lá, menina. Você vai me abandonar? Vai nada. Eu vou puxar seu pé. Te trago de volta em 7 dias. Sabe aqueles anúncios no poste? Traga o seu operador de som em 7 dias, se for da Grande São Paulo, né? Não é assim que funciona? Pode não, Soneca, fica aqui comigo. E aliás, você que está aí na audiência, tudo bem de final de semana? Ó, eu quero falar que o sucesso do projeto Hip Hop foi grande. A pessoa até se confunde, tô cansada, gente. Trabalhei final de semana inteirinho. Gostou, Rafael Testa, do projeto, das dancinhas? Aprendeu a dançar? Não, né? Soneca, você nem foi lá, né, Soneca? É que você trabalhou, então nem vou ficar de mal de você. Mas é isso aí, começamos essa segunda-feira em ritmo do quê? De Dia das Mães, né? Afinal, o Dia das Mães está chegando e a gente precisa escolher aquele presentinho joia pra mãe. E vocês pediram aqui a volta do Júnior Moura para falar de astrologia, lembra? Então, que vocês mandaram um monte de inbox pra mim, todo mundo mandando signo. O que eu recebi de signo? O que eu recebi de signo? Viu? Pergunta pra ele. Eu falei, gente, eu vou levar ele de volta no programa. Bem-vindo novamente. Bom, é um prazer estar aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. O Júnior veio aqui há 2 semanas, uma semana, nem lembro agora. Assim, ele veio falar um pouquinho sobre alquimia e astrologia. Ele, né, nos contou um pouquinho como funciona o trabalho dele, né, como funciona essa vivência. Eu fui lá, fiz o meu mapa astral, ele estava um pouquinho cagadinho, mas aí a gente vai fazer uma outra consulta de florais para dar uma, né? Vamos trabalhar ele. Dar uma aterradinha ali no... Exato. Gente, foi impressionante, assim, várias coisas que ele foi falando, eu falei, menino, eu nem te conheço, sai da minha vida, que isso? Como você sabe tudo isso? Como você sabe tudo isso? E aí eu cheguei em casa, eu gravei, né, a nossa consulta, cheguei em casa, coloquei pro meu marido que é cético, ele falou, tô ali quase convertendo a pessoa a fazer o trabalho, né, que a gente vai ter que fazer, mas a gente chega lá. Porque quando a pessoa acredita é uma coisa, né? Quando a pessoa não acredita é um Mas é que eu falo, trabalho. eles são os melhores, pra pegar pra fazer o mapa são os melhores. Muito bem, e a gente vai falar aqui das mamães de cada signo. Muda muito a mãe de um signo pro outro? Sim, completamente, né? É importante ressaltar, Taina, que assim, na verdade, a pessoa tem o mapa todo, né? A gente vai falar de uma forma muito simples aqui sobre a mãe de cada signo. Quando formos falar, por exemplo, da mãe de Áries, ela tem de repente todo um mapa aí que às vezes pode dar um tom diferente, né? Porque às vezes ela tem muitos planetas em outro signo, o mapa dela, mas ela é ariana, então é importante ver isso, mas a gente vai falar de uma forma bem pincelada aqui, né? E uma coisa que eu descobri no mapa astral é incrível como outros planetas ali vão influenciando na tua personalidade, né? E nas possibilidades também, né? As pessoas estão acostumadas a ver a influência, por exemplo, da Lua, né? Que é mais comum, né? Na gestação, nas marés, como a gente já veio falando aí no cortar o cabelo, né? Exato, mas todos os planetas nos influenciam, né? Mercúrio, ele vai reger a nossa comunicação no nosso mapa, então dependendo do setor que ele está, o signo que ele está, se ele está retrógrado ou não, é isso que a gente vai ver. Então Júpiter no signo que está, enfim, Vênus vai falar do nosso dinheiro, das nossas relações, como a gente lida com o amor, enfim, então nós somos influenciados pelo todo, né? É por isso que eu falo, nós somos todos os signos. E eu achei impressionante, assim, porque ele foi até por período de vida, né? Assim, na sua infância, aqui, do período de 18 a 24, eu falei, moço, sai! Eu nem tinha Orkut nessa época pra você saber dessas coisas. Porque parece que hoje, como a gente tem a vida exposta em redes sociais, tudo parece, mas isso aí todo mundo sabe, isso aí você já falou, e não sei o quê. E a gente fala de coisas que a pessoa vivenciou mesmo, né? No mapa natal, que é o mapa da vida, a gente vai fazendo essa divisão, né? Desde o momento que ela nasceu até agora, para entender o que ela está vivenciando agora também. Então a gente falou um pouco da Tainã que já foi, a gente falou um pouco da Tainã que está mais latente agora, e a gente também falou um pouquinho da Tainã que a Tainã ainda vai encontrar. E aí também depende das minhas escolhas, de eu olhar para os nós que eu tenho no meu mapa e resolvendo isso, né? Isso, do seu posicionamento. Tudo, a astrologia vem falar de tendência, né? Mas vem falar também de como você se coloca perante todas essas situações. Você tem um monte de influências ali, mas como que você olha para tudo isso? E uma coisa que eu escuto assim é recorrente, eu sou pisciana, mas eu não tenho nada de pisciana, porque o pisciano é sonhador, eu sou mais prática, não sei o quê.
E aí vê que são todos os outros conjuntos de repente de ela tem planeta, de ascendente. Exato, um ascendente em Capricórnio, um Mercúrio em Virgem. É óbvio que ela não vai ser tão pisciana, né? Vai aterrar bastante ela, então vai dar um tom bem diferente para esses peixes. A pessoa não vai deixar de ser, em alguma questão ela vai entender esse lado pisciano, né? Ou da sensibilidade, ou do emocional, ou do artístico, ou da sensibilidade espiritual, enfim. Então pode ser que não seja o signo como um todo, mas alguma coisa ela vai carregar assim do signo. E a gente falando de mãe, também tem as relações de mães com filhos e cada tipo de relação também, dependendo dessa combinação astral. São dois mapas ali, né, convivendo. Exato, no nosso mapa a gente vai ver a nossa visão de mãe, né? Como seria a nossa visão de mãe, a nossa visão de pai. Como é que no caso, por exemplo, no mapa de uma mãe, como ela é como mãe também, né? Então ela vai entender como ela funciona com a mãe dela e como ela funciona como mãe também, obviamente se ela for mãe. Então isso é muito interessante, que dá para você entender como que ela se posiciona, né? Porque são várias informações cruzadas, várias tendências ali, né? Que vão se cruzando e vão se confundindo e vão se tornando uma relação só, né? Exato, a gente vai entendendo todo, né? O interpretar o mapa é exatamente isso, né? E costurando todas essas informações. E uma coisa que você me falou que foi muito legal é que tem o mapa natal, que é aqui, a foto do céu, a hora que a gente nasce, e que muda de 2 em 2 horas, é isso? Não. O mapa natal... Não, entendi errado. Você presta atenção aí em casa, hein, gente? O mapa natal... O mapa natal, a gente chamou de mapa natal ou de mapa radical, é o mapa da vida, né? É entender o que você traz, quais são os seus desafios, como são os seus comportamentos, o seu posicionamento, os seus propósitos. Tem que saber o horário que nasceu, exato. De preferência. O que você falou que muda de 2 em 2 horas, hoje é o ascendente. Né? Entendi. Que é um signo que muda rápido, né? E aí depois a gente tem outros mapas, por exemplo, como a Revolução Solar, que é o mapa do ano. Então o mapa natal, que é o mapa da vida, ele não muda. Eu costumo dizer, se você fizer com outro astrólogo daqui a 10 anos, ele vai tirar o mesmo mapa, a mesma informação, porque é números, né? É óbvio que vai colocar com a interpretação dele. Uma equação matemática ali que vai te dar um resultado. Que vai te dar um posicionamento e você vai interpretar esse posicionamento. Já a Revolução Solar é como se fosse uma atualização desse mapa. Então você muitas vezes pode ganhar um ascendente novo, né? Você não vai deixar de ser ali o seu ascendente, mas você ganha aquela energia naquele período, do dia do seu aniversário de um ano até um dia antes do seu aniversário do outro ano. Então você vai entender como é que está a movimentação anual. Eu faço, dia 9 de julho eu vou fazer aniversário, no dia 10 eu já vou fazer outro mapa. Eu tenho já um antes e vou fazer um depois. Entender porque é importante a Revolução Solar para você ver questões da saúde, como que está o seu setor do trabalho, né? Enfim, as relações familiares. Então existe também um trabalho, Tainá, que a gente chama de fazer o pré-natal. O que é o pré-natal? Por exemplo, a Tainá vai fazer, vamos colocar uma ideia aqui, aniversário em outubro. A gente, como é tudo calculado, né? Tudo calculável, a gente vai entender como é que vai estar a partir de outubro, então a gente vai tirar o mapa dela. Se de repente ela tem algumas travas, algumas questões em alguns setores, por exemplo, como do dinheiro, como do trabalho, a gente consegue fazer essa mudança. Como? Ela não passando aniversário aonde ela iria passar, no caso do nascimento dela, na cidade que ela iria passar. Então a gente vai olhar no mapa, a gente vai entender, por exemplo, a Tainá indo para Salvador, a gente consegue mudar essa trava que de repente estaria no setor do dinheiro, porque automaticamente a angulação vai ser outra, né? Sim. E aí a pessoa passa o aniversário no lugar que a gente fala. Então é muito comum os adeptos todos de astrologia, astrólogos, passarem aniversário em outros lugares, quando o mapa não está tão bom. Esse ano o Júnior vai escolher o local do meu aniversário e ninguém estará convidado, porque eu também não sei onde vai ser, tá bom, gente? Mas essa informação é muito importante, que eu vou passar com o pé no chão pra aterrar ali, porque eu fiquei com esse negócio de terra na cabeça, gente, porque agora minha meta é aterrar. Porque ela tem falta de terra, deixa claro, né? Não tem quase planeta nenhum signo de terra. Tem 0 terra, gente. Então, exatamente isso. Sou uma pessoa muito louca, que isso? Vamos de música, daqui a pouquinho eu volto com o Júnior, só pra me recuperar aqui desse momento que eu lembrei que eu não tenho terra na minha vida. Estamos de volta aqui com o Júnior Moura para falar do signo de cada mês. A gente fez uma abertura aqui, fazendo um passadão aqui, né, da nossa última conversa e depois da minha consulta com ele, né, que fiz meu mapa astral. E você que não acredita, só se dá uma oportunidade aí, porque você pode ter informações
muito importantes para a vida, para a sua conduta, para suas escolhas, né? Principalmente para suas escolhas, né? As pessoas estão numa desconstrução, né? Dessa coisa do que é astrologia, né? Ela é muito mal vista e agora está ficando muito acessível. As pessoas estão vivenciando muito a astrologia. Porque não é questão de religião, não é só uma coisa mística, mas pode ser uma equação matemática ali, né? É o que eu falo, se de repente o astrólogo tem qualquer tipo de facilidade espiritual, facilita o processo, né? Mas que fique claro de que não tem vínculo religioso, espiritual nenhum, né? A gente vai entender a angulação mesmo, planetária. Muito bem, falando em angulação, vamos falar das angulações de mãe. De mãe. Domingo tá aí, tá na hora de comprar presente. Que signo você quer começar? Então, vamos começar pelo Áries, né? Pelo que é o início de tudo. Antes de falar sobre os signos, é tão importante as pessoas se conscientizarem da importância que é mãe, né? Sim. E dessa egrégora que se cria, maternal, né? Não necessariamente com a nossa mãe, mas se cria uma energia aí forte de nutrição, de amor, de troca. De acolhimento, que exato, falta a nossa vida, né? A nossa relação, essa é a nossa primeira relação de vínculos afetivos, o alimento, o acolhimento, né? E eu falo, por mais que de repente você tenha qualquer problema com a sua mãe, não tenha mãe, é importante se conectar aí com essa vibe, né? De você realmente se sentir ali no colo nesses dias, né? Nutrido, protegido, que é extremamente importante. Vamos falar de Áries, né? Áries. As mães de Áries aí que tendem a ter Áries tem apelido, Satanás. Satanás. Tem alguns signos que tem o bullying, né? Astrológico. Tem o bullying astrológico. Não fala assim que eu começo a chorar. O Áries, que é um signo extremamente masculino, né? De força, de guerra, de movimento. Então a mãe de Áries tende a ter um comportamento mais assim, de mais energia, de mais força. Mais brava. É uma mãe que tende a ser exatamente brava, é uma mãe que não dá pra você, não é muito nhenhenhê, não. É uma mãe que já manda daquele lugar fácil se deixar. Já manda real, sai daqui. Já manda real, são mães práticas, objetivas. Então assim, até pra você ter uma relação legal com a sua mãe e agradar ela no sentido de presente, não pode ser nada com muito nhenhenhê, não. A mãe de Áries é um signo que é extremamente didático, prático, objetivo, então seja direto no seu presente, né? Bem objetivo e nada que possa machucar quando ela arremessar, de repente. Exato, também Não é legal. Nada com ponta, não nada com ponta pra sua mãe. É o bullying, né? O bullying. Mas é legal essa dica, porque essa é uma mãe que, de repente, se é uma mãe que trabalha pra fora, né? Tem uma profissão, alguma coisa relacionada. São as mães guerreiras, normalmente, né? São as mães que têm essa força aí, né? São normalmente independentes, tendem às vezes a criar os filhos sozinhos, porque são mães que vieram pra batalhar mesmo, é um signo da batalha, né? Muito bem, então pensa aí, filhinhos de Áries, de mães arianas, pensa bem aí nesse presente que vai dar, porque de repente a mãe de Áries tem o filho do quê? De Câncer, de Peixes, ele vai lá dar o quê? Um colar de macarrão. E às vezes é uma mãe que é tão prática que de repente às vezes o próprio filho não sabe muito como abordar, porque é uma mãe que às vezes não necessariamente tende a ser muito carinhosa. Então entra pelo eixo contrário, de repente dê carinho, dê amor aí pra essa mãe que às vezes é tão prática que ela não consegue fazer, né, esse papel. Olha, essa dica é importante, que a gente fala de presente e a primeira coisa que nos vem à cabeça são as coisas materiais. A primeira coisa que a gente fala, presente de Dia das Mães, o que você vai comprar? E a pergunta deveria ser, o que você vai dar para sua mãe? Porque daí independe de ser uma coisa material, de ser um momento, de ser uma experiência, de ser um carinho, né? É o que eu falo, de repente você faz um almoço, né, um carinho, um cafuné, um abraço, né? Porque a gente fala isso, pode parecer tão clichê, mas às vezes as pessoas não têm essa relação de simplesmente demonstrar sentimento, de dar um abraço, né? Então de repente pensa nessa vibe aí antes de querer necessariamente dar só um presente. Porque daí tem aquela família, não, Dia das Mães, o que a gente vai dar de presente? Vai todo mundo almoçar lá, e a mãe fica o dia inteiro lavando louça. Exato, fazendo comida, né? É uma exploração aí dessa mãe já. A mãe quer descansar e tem 15 pessoas que devem os filhos com as esposas e netos e namoradas, enfim, chama vizinho, cachorro, papagaio, e aquela mãe fica o dia inteiro trabalhando ali no dia que ela podia estar descansando. Tem que pensar nisso, né? Não pode abusar Vamos ter bom senso aí, hein? A próxima mãe seria a mãe de Touro, né? Que é uma mãe que já gosta de cuidar, de nutrir. É aquela mãe que vai querer fazer o almoço sim no domingo, que pra ela é extremamente importante. Porque ela tem esse apego, né? É uma mãe que normalmente é apegada aos seus, né? Então vai ter uma... Jura que taurina é assim mesmo? Sim, Touro, Nossa, pra você ter noção, Touro representa a boca, né?
Então essa coisa do cuidado, nutrir, eu até tinha feito uma matéria falando sobre a mãe de cada signo, então a imagem é uma mãe enfiando um quibe na boca da criança, ou seja, filhos de mães taurinas tendem às vezes até a ser um pouco mais gordinhos, né? Porque é uma mãe que adora dar uma vitamina, um biotônico. Um biotônico com ovo de pata, né? Aquelas coisas, aquelas combinações. Só quem tomou que sabe, né? A minha não era taurina, mas eu tomei ovo de pata. Nossa, eu também. Com caracu ainda. Enfim, então essa mãe é uma mãe que já gosta, já é mais carentona, né? Então é uma mãe que você levar ela pra jantar, ela vai amar, você dar presentes, assim, porque pra essa mãe, de repente, você não pode passar despercebido, né? Ah, esqueci, não deu tempo. Não, é uma mãe que faz questão de questões de carinho, de presente, sim. Então, você que tem mãe taurina, não deixa aí de presenteá-la de alguma forma. Muito bem, a Ares, ó, já foi Ares, mãe Touro, prática, Touro, isso. mãezona mesmo. E agora a mãe Gêmeos, né? A mãe de Gêmeos. São dois presentes ou um presente só, a mãe de Gêmeos? Então, né? Realmente deve ser difícil agradar essa mãe de Gêmeos, porque ela não sabe normalmente muito até o que ela quer. São mães que tendem a ser até um pouquinho meio bipolares, né? Porque é um signo da indecisão, é um signo muito mental. Então tende a ser mães que são intelectuais, ou gostam de estudar, ou gostam da comunicação, né? Então, o que é importante para você ter uma boa relação com uma mãe de Gêmeos é exatamente a comunicação, deixar sempre as coisas muito claras, né? Se comunicar com essa mãe. E para presentear também, de repente até um livro, né? Ir ao cinema com ela, uma peça de teatro. É uma mãe que de alguma forma você precisa alimentá-la também mentalmente. É uma mãe que precisa, né, de alimento mental o tempo inteiro. Muito bem, ó, vou chamar a musiquinha aqui. Você que é filho de Ariana, de Taurina e de Geminiana, foram as 3 primeiras dicas aqui. E eu quero lembrar vocês que este vídeo estará disponível no YouTube hoje. Então, ó, o vídeo passado já está no YouTube. Este vídeo vai para o YouTube, então, se você perdeu aqui essa primeira etapa das 3 primeiras mães aqui de cada signo, depois você pode ver lá no YouTube. Vou chamar uma musiquinha, daqui a pouco a gente volta com mais 3 mamães aqui. Prepara a caneta. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora hoje com essa trilha bem zen de fundo. Nós estamos aqui com o Júnior Moura do Consciência Luminosa. Muito bem, sigam lá no Instagram, ele está sempre... Todo dia você entra nas suas redes sociais e dá dica pra galera, né? De todos os sentidos, né? Astrologia, numerologia, os florais. É a minha consulta matinal, assim, né? Vou ver os stories dele, vou ver o que ele tá falando pra hoje, que é importante. E a gente tá aqui batendo um papo sobre a mãe de cada signo, já que domingo é dia das mães. Domingo, né? Dia 12, muito bem. Falamos da mãe Ariana, Taurina e Geminiana. Agora a mãe de Câncer, né? Vamos que é uma lá. mãe que já é mais também muito mais emocional, né? Que também é uma mãe que gosta super de nutrir, é uma mãe que gosta de ter todas as pessoas muito próximas. Porque Câncer é um signo que vem falar da família, né? É um signo que cuida da casa 4, que vem falar das relações familiares, da nutrição, enfim. Então é uma mãe também que não tem como passar despercebido, tem que cuidar, tem que demonstrar sentimentos sim. É uma mãe chorona, então provavelmente quando você for presenteá-la, ainda mais com presentes assim que de repente possam tocar, pode ser uma boa ideia aí para as mães de Câncer. Mãe canceriana gosta de cartão junto com presente, né? Exato, demonstrando, falando o que É. sente, enfim. Se de repente é um filho que é mais frio, de repente muda aí seu posicionamento com essa mãe, porque de repente essa mãe pode estar esperando aí um pouco mais de carinho, né? Tudo bem. E depois de A próxima mãe é Leão, né? Que já é a mãe que normalmente tende a ser um pouco mais poderosa, é uma mãe que gosta da imagem, da vaidade, da estética. Leão é um signo que é muito aqui fora, né? Regido por sol, então gosta de um brilho. Então de repente você dá uma maquiagem, você dá um brinco, você dá coisas que de alguma forma alimentem a autoestima dela, né? Deixem ela mais bonita. Um dia no spa, Um dia no salão, spa, a mãe coisa leonina assim. vai gostar bastante, né? Ela é uma mãe que tende a ser um pouco centralizadora, né? Enfim, então gosta de todos os filhos, todo mundo ali meio que rodeando ela também. A mãe de Leão é um signo que eu gosto muito, principalmente para mulheres. Então segue São esse mulheres presente. poderosas, né? Mulheres poderosas. Já a mãe de Virgem já é uma mãe um pouco mais analítica, metódica, é uma mãe que você não vai agradar tão fácil, né? Uma mãe que você precisa saber como chegar, né? Porque é uma mãe que ela analisa bem, ela é um signo que ele tende a ser mais metódico, analítico, enfim. Então,
tem que pensar um pouquinho mais, porque de repente pode ser um pouco mais difícil de agradar. A gente fala que Virgem é um signo meio chatinho. E aí, então é um pouco mais complexo de agradar. Mas enfim, qualquer mãe, né, de repente é importante você não deixar de fazer o seu papel ali, né, com o filho. Como a gente mesmo falou, indiferente do que você for dar, demonstrar sentimento, demonstrar carinho é sempre importante. Lembrando que isso são dicas, a gente pensando no signo solar. No signo solar, exatamente. Tem toda uma outra composição ali que pode influenciar diretamente essa mãe. E ela ter mais características do ascendente, de repente. Do mapa como um todo, né? Aqui é uma pincelada mesmo. A próxima mãe seria a mãe de Libra, que também é um signo que vem falar da estética, né? Da beleza, do bom gosto, da diplomacia. É uma mãe que normalmente tende a ter dificuldades em falar não. Então é aquela mãe que você pode dar um chaveirinho pra ela, que provavelmente ela não vai falar que não gostou, né? É uma mãe que gosta de agradar. Libra é um signo que tem essa preocupação, se está agradando, se o outro está gostando do que, né? Então ele tem esse olhar. Então é um signo que eu acho teoricamente ali um pouco mais fácil de você presentear, mas coisas que também alimentem a beleza, a estética, né, o mental também, porque é um signo também muito mental, pode ser aí um coringa para essa mãe de Libra. E uma coisa que é legal também é dos filhos saírem para escolher o presente, né? Porque às vezes o filho homem pede para namorado ou para esposa ajudar a escolher um presente para a mãe, assim. Tem pessoas que acabam terceirizando uma coisa que é tão gostosa, né, de viver, né? Eu acho, ainda mais com um mundo como hoje, tudo muito internet, tudo que de alguma forma aproximou as pessoas, mas também distanciou, né? Então, esse contato, essa preocupação, acho extremamente válido. Porque também é importante o ato de você encontrar um presente. Você lembra, o presente é isso, né? Você estava ali e lembrou daquela pessoa, a sua energia. Exato. Então você, filho preguiçoso, trata de sair de casa, dá uma voltinha por aí para achar o presente da sua mãe, porque essa energia também ela é super importante para compor o presente, né? É igual gente que dá vale presente. Ai, né? que delícia, eu acho que é uma falta de criatividade que você fala, gente, é prático, né? Mas realmente não tem energia, não tem a preocupação, não tem um carinho. A próxima vez a gente vai falar mãe de Escorpião, né? Que já é Escorpião, é um signo da intensidade, profundo. É uma mãe que normalmente pode, às vezes, ter dificuldades também de expressar um pouco o sentimento. É uma mãe fria, né? Que pode ser também meio orgulhosa, né? Então, agradar a mãe de Escorpião também não é muito fácil, né? A minha mãe é escorpiana, eu sei bem como é isso. Já comprou o presente dela? Não, já cheguei a fazer festa de aniversário e ela com aquela cara do tipo, não sei se eu gostei muito. Né? Então, o Escorpião realmente, principalmente para a mulher, tende a ser contido. É um signo que vem falar do elemento água, mas é um signo fixo. Então, não é aquela água escura, aquela água densa. Então, a mãe de Escorpião também tem essa relação, troque mais, demonstre sentimento, porque provavelmente se você ficar esperando esse comportamento dela, pode ser que não venha tanto. Mas é uma mãe ciumenta, é uma mãe também que o Escorpião, assim, que vem falar... Qual que é o signo mais ciumento do zodíaco? Os signos de terra, naturalmente, são mais, né? Capricórnio, Touro, Virgem, às vezes tem, porque a terra tem essa necessidade do controle, né, da segurança, então de meu, né, de posse. Mas Escorpião é um signo bem ciumento também. Mas eu acho que de todos, Capricórnio é bem ciumento, Touro é assim absurdamente ciumento, Escorpião, né? Eu acho que são os mais. Todos eles vamos dizer que tem uma porcentagem. Tem um tanto, né? Enfim, mas esses três. Como característica geral, esses são os mais apegados. São os que mais têm essa dificuldade. E quando faz o mapa, a gente traz essa questão, né? Dessa conscientização da pessoa também criar um pouco de desapego, de que nada é nosso, né? Nada é. Enfim. A próxima mãe a gente vai falar de Sagitário, né? Que é uma mãe que já é uma mãe expansiva, é uma mãe que vem falar dos assuntos filosóficos, espirituais, dos valores da justiça. Então, passar toda essa questão para os filhos é muito importante. É uma mãe que o melhor presente que você dá para uma mãe de Sagitário é uma viagem, é um passeio, nem que seja aquela excursão para Aparecida do Norte. É uma mãe que vai gostar muito, né? Porque é uma mãe que gosta de passear, é uma mãe que gosta de estudar, de ler, de entender sobre a espiritualidade, né? Porque é um signo que vem falar muito do filosófico, né? Do espiritual. Então é uma mãe também que é muito desapegada, né? Não é uma mãe que vai fazer tanta questão se de repente, caso você esqueça,
talvez ela não sofra tanto, né, essa mãe Sagitário. Só fala, não, eu estava preparando uma coisa pra você, mas era um passeio, uma viagem. Passeio, exatamente. Eu queria fazer uma surpresa. E dar presente no Dia das Mães é muito óbvio, né? Exato. É porque essa coisa do dia também é muito, muito louco, né? As pessoas ficam muito fixadas nessa questão das datas, né? Acho que Dia das Mães é como qualquer outro dia, né? Todos os dias é Dia das Mães. Todos os dias a gente tem um motivo ali pra estar agradecendo, né? E nutrindo essa relação. São tantas pessoas que não têm mãe que gostariam de ter, né? Então você que tem ela aí, valoriza. Né? Por pior que seja essa mãe, valoriza. Porque, né, é tudo. A próxima mãe é a mãe de Capricórnio, que é uma mãe que já é mais materialista, né? Uma mãe que já gosta de um dinheirinho, sim, que já gosta de um conforto, de um luxo, sim. Então, se você tem uma condição financeira melhor, se você trocar o carro dessa mãe, ela vai amar. Se você der um bom presente, porque é uma mãe que olha pra isso, né? Não vem com um presentinho baratinho, porque Capricórnio, ele gosta de um conforto, ele gosta de um luxo. De ostentação. Exato. Luxo, às vezes, dependendo, essa mãe, ela pode também ser humilde, mas não quer dizer que de repente ela não goste do que é bom. Capricórnio, ele vem falar, é o signo que vem mais falar do elemento terra, né? Então, você dar presentes nesse sentido mais material é importante. É uma mãe que também as pessoas podem ter muita dificuldade aí com essa coisa do demonstrar sentimento. Que ele é mais fechado. Exato, né? Pode ser uma mãe que tende a ter características mais de pai do que de mãe, né? De querer passar valores, as tradições da família. Dessa força mais masculina, de imposição. E essa coisa da rigidez, né? Tem que ser uma mãe que ela é rígida, ela te cobra muito, é uma mãe que é um pouquinho mais quadradinha. Então, se você tem uma mãe de Capricórnio, é importante trabalhar essa relação junto com ela, né? Ajudar, porque eu acho que é importante, a gente ajuda o outro a se melhorar também, né? Sim, então, os filhos também podem ajudar os pais, a mãe, a se melhorar, né? Vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta com a mãe de Aquários, daqui a pouco. E a mãe de Aquário e Peixes. E Peixes, vamos de som. Cultura, música e informação na sua programação. E aqui voltamos com o Júnior Moura para falar sobre a astrologia de cada mãe. A gente estava falando aqui nos bastidores que assim, tem uma diferença entre as tendências da astrologia, né, dos posicionamentos dos astros ali, e as psicopatias sociais. Gente, a gente tem que lembrar que é psicopata, matou 15. Mas era ariano. Gente, não é bem assim que funciona, né? É que é fácil associar, né? Não, e aí a pessoa joga todos os defeitos dela em cima do signo, exato, né? E não é uma tendência, o tempo todo ele repete isso, porque é uma tendência sobre uma característica da pessoa que é composta de várias outras informações, então não é criação só o signo. Também, sim, né? O meio que ela viveu, tudo isso vai falar, né? Quem que é essa pessoa. Além da foto do céu ali, a hora que ela nasceu, tem também a influência da mãe e do pai, influência social, e assim... E as pessoas vão se encontrando nos propósitos ali, né? A gente tava falando, eu que sou água, e meu marido é terra. Maluco. Terra, talvez. E você tem um propósito aí, né? Pra gente tendo essas trocas de experiência e no final de tudo é pra gente se conhecer e se melhorar. Eu acho que as pessoas que aparecem na nossa vida sempre tem essa questão do complementar, né? Em alguma ausência sua, ou excesso seu. Então as relações trabalham isso, né? O outro traz pra mim aquilo que me falta. Então você vê que curioso, você tem falta de terra, né? De signos ali, de planetas em signos de terra. E aí você casa com o quê? Com terra. Muito bem, olha que eu sou esperta. Sem saber, hein, gente? Você acha que eu fui ver o quê? O horóscopo do moço? Não fui. Isso você vê, é inconsciente, mas na verdade é a própria natureza, a própria inteligência que é muito maior que a gente consegue, a gente não consegue entender, não consegue entender, mas de alguma forma a natureza ela tende sempre a buscar o que falta nela, para de repente para você conseguir aí cumprir aquilo que você vem fazer, né? Por isso que é importante a gente se conhecer e a gente respeitar o outro em todas as suas características, né? Porque às vezes o que você odeia naquela pessoa, na verdade, é uma coisa que te falta, uma coisa que está em você e te incomoda também, exatamente. Né? Essa coisa até da família, né? A gente está falando no tema de mãe, a família, o nosso companheiro, ele tem sempre esse propósito aí de desafio na nossa evolução, né? A gente vem, principalmente família, é quase uma relação karmática, né? Através das dificuldades que você vive nesse meio, é que a sua alma, que o seu espírito consegue essa conscientização,
né? Consegue aprender, consegue trabalhar as limitações, porque como a gente é uma consciência, a gente está num período aqui usando um veículo que é um corpo, né? Mas então através dessas relações familiares é que a gente vem mudar o nosso posicionamento, o olhar. Então em diversas experiências, de repente eu não olhei para a materialidade. Então de repente você pode vir num ambiente extremamente material. Porque de alguma forma você precisa desse posicionamento, você precisa entender também um pouco da materialidade, né? Uma coisa muito legal que você me falou no dia da nossa consulta foi sobre justamente essa coisa karmática, né? Porque a gente leva essa palavra, karma, como um peso que a gente tem que carregar ao longo da vida. Nossa, é meu karma. E não é, o karma não é esse peso todo, é uma coisa só que você tem que observar com cuidado e achar ferramentas para resolver aquilo, né? Exato. É um desafio, na verdade. Exato. Ela não é uma bagagem que você tem que carregar, né? Exato. A tradução mesmo até da palavra karma é desafio, né? Então onde você traz os karmas no seu mapa, vem falar de onde você tem que mais colocar energia, da onde, sabe que de repente aquela máquina que você tem que estar colocando um óleo ali, você precisa estar ali com uma disciplina, porque de repente não pode, às vezes não flui tão bem. Então é exatamente isso, né? Isso foi um estalo, assim, que... Né? Você me falou, e o jeito que você me falou, e não é que eu nunca tive contato com a palavra karma, nunca estudei, eu nunca... Mas é aqueles 3 segundos de atenção ali que você falou relacionado ao meu mapa, eu falei, nossa, entendi o negócio. E que rapidão, eu entendi esse karma aqui, rapidão. E que às vezes a pessoa pode querer olhar para isso ou não. Sim. Né? Porque de repente ela tem um karma, ela tem um desafio, ele tem uma situação que ele tem que viver, mas e às vezes a pessoa preparado. não quer olhar para aquilo, né? Então a natureza e o universo é tão sábio que permite, né? Isso é o livre-arbítrio, né? Você querer olhar para isso ou não. Mas o que eu costumo dizer também é o seguinte, enquanto você não olhar, você vai ficar levando isso lá para frente, né? Então quanto mais a gente resolver as nossas coisas, mais sutil e menos tempo a gente tende a ficar aqui, né? Muito bem. Então, ó, vamos voltar a falar das mamães. Aqui a gente estava indo para a mãe de Aquário. Mãe de Aquário. A mãe de Aquário que muitas das vezes tende a ser mais uma amiga do que uma mãe, né? Porque Aquário é um signo que vem falar da casa 11 na astrologia, que vem falar das amizades, dos planos e objetivos. É uma mãe que vai estar sempre planejando o caminho desse filho, mostrando a importância da leveza, da independência, né? Enfim, então Aquário é um signo muito leve, um signo muito do ar, né? Do elemento ar. Então é uma mãe que tende a ser, como eu falei, quase amiga aí, né? Uma mãe que não é muito rígida, muito apegada, muito... É mais parceira, assim, exato, mais parceria com o filho, é uma relação mais horizontal. Mais linear, exatamente. Aquário é um signo muito positivo, né? Eu gosto muito. Na verdade, todos os signos são positivos e todos os signos são negativos, que cada um tem um ponto a ser trabalhado, tem um ponto positivo, né? Mas as mães de Aquário tendem a ser bem... A não ser que de repente, como eu falei, tem 50 planetas em Capricórnio, Virgem, Touro, Escorpião, não vai ser essa mãe aquariana fofinha, tão né? fofa. Mas, no geral, tende a ser uma mãe bem de boa. A próxima mãe, Peixes, né? Que é o último signo. Peixes vem falar da sensibilidade, da espiritualidade, do artístico. Então vai ser uma mãe que também você tem sempre que meio que andar ali em ovos. Por quê? Porque é uma mãe que tende a ser uma mãe muito emocional, muito melancólica, pode ser uma mãe depressiva, né? Que tem essas questões muito emocionais, né? Mas enfim, como presentear também uma mãe de Peixes, essa coisa da sensibilidade do artístico é muito forte. Então, de repente, a gente estava até vendo aqui, vai levar a mãe no circo? Pode levar a mãe no circo, vai levar a mãe no cinema, vai levar a mãe também ver uma peça de arte, vai levar a mãe... Escreve aquela mãe, de repente, no curso que ela sempre quis fazer de pintura, de crochê. Enfim, Peixes precisa dessa sensibilidade, estar conectado de alguma forma com o emocional, com o artístico, com a espiritualidade. É uma mãe que eu costumo dizer também que você não pode fazer muita coisa não, porque é uma mãe que tem uma sensibilidade, uma anteninha aí bem forte, né? Porque Peixes, ele é um signo que vem falar da sensibilidade. Então não dá muito pra ela bem mentir. A mãe de Escorpião é uma mãe investigativa, eu falo que é a mãe CSI. E a mãe de Peixes também, porque ela de alguma forma, pode demorar um pouco, mas ela vai perceber que tá rolando alguma coisa, que você não tá bem. Então é uma mãe que é bem atenta tem pra a isso. sensibilidade aguçada, assim, uma intuição aguçada, né? Porque geralmente a mãe em si, né, ela já
ela para e já tem o dom divino da intuição, né? E naturalmente cria essa chavinha. Nesse momento, eu acho que sutiliza tudo isso nessa mãe, né? A mãe tende a ficar mais sensível, principalmente, né? Essa mulher tende a ficar mais sensível quando se torna mãe. Então a gente já passou aqui pelos 12 signos do zodíaco, foram todos, né? Foram todos. Foram todos. Lembrando que isso são umas características relacionadas ao signo e a pessoa é composta de várias informações. Lembrando que tem o ascendente, tem todos aqueles planetinhas aí. Olha pro céu, tem um monte de planetinha que você não está enxergando, que ele está ali influenciando sua vida. Ele estava num ângulo ali, tem também toda a questão social, de vivência, né? Os aspectos psicológicos também dessa pessoa. Mas aí fica umas dicas para você. Agora, eu tô aqui, ouvindo Júnior falar e falar dessas características e tal. Um mapa astral é um bom presente para uma mãe, não é mesmo? Fale verdade. Falar, né? Gente, presentem essa mãe, pelo amor de Deus. Eu falo, quanto mais pessoas souberem da astrologia, né, o mundo tende a ficar melhor. Né? Porque é como eu falo, gente, o seu caminho se torna muito melhor quando você se conhece, né? Você sabe quais são suas dificuldades, você sabe, enfim. Eu indico até, tem um trabalho na astrologia que se chama sinastria, é um outro tipo de mapa, onde a gente, é um mapa de equivalência, onde a gente vai entender as relações. Então a gente pode fazer um mapa de sócios, a gente pode fazer um mapa de mãe e filho, a gente pode fazer um mapa, de repente, de marido e mulher, né? Porque você vai entender como cada um se posiciona. Então, como que ela se posiciona com dinheiro, como ele se posiciona com dinheiro. Como ela lida com demonstrar sentimento, como ele lida com demonstrar sentimento. Então, muitas das vezes, com as relações, às vezes, que é um desafio para muitos filhos e para muitas mães, né? Porque a gente acha que às vezes a mãe é difícil, mas também tem muito filho muito difícil. É um trabalho que eu sempre também indico, né? Então você faz o seu mapa, faz o mapa do filho, do companheiro, do sócio, enfim. E aí depois a gente faz essa consulta que é muito terapêutica para tentar mudar o posicionamento, a visão sobre cada um. Porque às vezes a gente quer muito cobrar o outro, né? Uma postura e que você sabe que dificilmente você vai conseguir aquilo. Então é importante se curar nesse sentido. Então a astrologia ajuda muito nesse sentido, por isso que é uma ótima... Um ótimo presente, né? Aliás, presente hoje, né? Assim, porque você coloca o seu pé no hoje, né? O mapa, embora fale, né, de uma pessoa que você já foi, de uma pessoa que ainda você vai ser, ele te dá muita informação do hoje, das suas características hoje, né? Você pode perceber que tem muita gente muito perdida no mundo. Tem. Isso vai falar de pessoas que estão muito focadas no passado. Ou muitas pessoas que são focadas muito lá na frente. Por isso os ataques tantos de pessoas de ansiosas. Ansiedade, depressão, suicídio. A gente tem acompanhado muito isso. Principalmente nos jovens, né? Sim, porque vem falar de não entender o que veio fazer, qual que é o seu propósito, não rola uma conexão, a pessoa não está conectada com o que ela é, com os propósitos dela. Então é importante muito a gente tentar sempre viver o aqui e agora. Né, o exercício sempre de olhar para isso, de auto-observação, né, de respira. Né? O exercício de respiração, por exemplo, é muito positivo, porque te traz uma consciência de que você é o aqui e agora. Né? Sem ficar contando com o que já foi, sofrendo com o que já foi, ou esperando o que você vai ser. Né? Então, porque chega muitas pessoas às vezes fazer o mapa, e a pessoa também já está tão ansiosa para fazer o mapa, e às vezes chega lá no momento, ela nem curte o momento. E ela quer saber do futuro, né? Porque Exato. A pessoa que vai buscar uma informação, associa com, tipo, não, ver o que vai acontecer no meu futuro, porque eu estou tão angustiada que ela não consegue viver o agora, o aqui, e o aqui e o agora é o que vai refletir ali na frente, no né? amanhã, exato. Então, a primeira coisa que muitas das vezes eu faço quando eu percebo que a pessoa é muito ansiosa, está muito frenética, é deixar ela quietinha um pouquinho na minha sala. Né? Cantinho de silêncio para você. Cantinho ali para a pessoa já se ambientar, entender esse momento. Porque é o que eu falo, a gente vai despertar coisas ali, a gente vai falar coisas que mexem muito. Né? Pessoas às vezes entram em choro, em processos emocionais muito fortes, porque, como eu falei, sai muita coisa ali, né? Então, é extremamente importante ter a maior absorção desse momento, né? Então, isso é... Eu mesma cheguei lá, teve uma casa lá do meu mapa astral, que eu falei, tem lenço aí? Aí ele me deu uma caixinha de lenço, gente, porque a pessoa aqui vai lá, tava lá ótima, bem, tá tudo certo. Vamos lá, só fazer um mapa astral, só pra ver qual é. E aí, de repente, tava lá com uma caixinha de lenço no colo. Não podia ser diferente, né? Isso, porque, sei lá, no peixe, câncer, gente. A gente já espera que a pessoa vai ficar assim, com o mapa como o seu, né?
Aí, ó, tá vendo, gente? Ó, e assim, você falou da importância de conhecer e divulgar a astrologia, mas eu acho que mais importante que isso é você vivenciar a experiência e se permitir a essa experiência, acredite ou não, né? Eu acho que tem ali, fica ali sempre uma pulguinha atrás da orelha, porque você começa a se reconhecer. Ela tá tão fechada, como a gente diz na alquimia, ela tá no estado nigredo, sabe, de constipação, ela não tá querendo se observar, né? Então vamos fazer o seguinte, de repente mais pra frente você querer olhar pra isso, né? Talvez você não esteja pronto pra essa auto-observação. E lembrando que tudo que é lido no seu mapa, é entendido ali, existem outras ferramentas para ajudar a contornar situações. Então, por pior que pareça a situação ali, né, você tem outras ferramentas, como os florais. Isso, né? Foi isso que eu fui querer buscar, né? Assim que eu terminei a formação em astrologia, eu falava, gente, é importante levantar tudo isso, né, despertar essa conscientização na pessoa, mas aí? Eu queria ajudar ela de alguma forma a caminhar, né? Então, dentro do meu espaço, eu faço diversas técnicas ali para ajudar nesse aterramento, nessa conscientização, nessas curas. Eu indico também, de repente, outros profissionais, né? Por exemplo, sei lá, a pessoa tem um desafio muito grande com a mãe, né? A gente está falando de mãe. Então eu indico fazer uma constelação familiar, fazer um Theta Healing, que são ferramentas que te ajudam a observar essa questão, a se curar, a perdoar, né? Não ficar olhando tanto pro orgulho, pro ego, enfim. Então, tenho ferramentas que eu utilizo e também indico quando eu acho que é casos específicos para outros terapeutas. Muito bem, gente. Júnior, deu tempo. Falamos de todas as mães. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Maravilhoso estar aqui. Olha, nem preciso falar para você voltar, né? A gente tem muito assunto ainda para falar. Se quiser aqui, portas abertas sempre. Obrigado. Só mandar um oizinho, vir para cá, porque o pessoal pede real, assim. Adoro. O pessoal é muito curioso, assim, né? A respeito da astrologia e da alquimia. Obrigada mais uma vez, amor. Obrigada. Gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã, terça-feira, eu volto com mais, francamente, aqui na sua Rádio Difusora. E este programa estará hoje no YouTube. Vou soltar lá no meu Facebook. E fiquem ligadinhos que sempre tem um papo bom por aqui. Beijinho, até amanhã. Musiquinha de violão. Música de violão? Você joga pra mim, querida? Gente, por favor.